pouco de Isaías 43, os versos de 1 a 5, que fala só Deus resgata Israel, né? Isaías 43, os versos de 1 a 5, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, e o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Amém? Realmente é o que a gente até comentou um pouco, né, da situação que nós estamos vivendo, né, de medo, né, às vezes de tempos incertos. E a gente vem até pensar, né? Será que eu estou sozinho neste mundo, né? Infelizmente, muitos jovens, né? Estão com esse pensamento, né? Estão com medo, né? Das atitudes, do que está acontecendo. Eles sentem um pouco de medo, né? Porque é totalmente diferente, né? Nós que somos temos mais um pouco de vida aí, né? Tempos assim a gente até fica assustado mesmo, né? Com o comportamento das pessoas, né? Infelizmente, quando a Covid chegou, né? E o povo se afastou da convivência, né? Em grupos, muitos se sentiram sozinhos, né? Muitas pessoas, no começo da Covid, lá em 2019, muitos sentiram tanto medo, muitos entraram em depressão, né, até tirando a sua própria vida, porque se sentiram sozinhos, se sentiram ameaçados, né, com medo. E muitos se esconderam, né, em vez de encarar a vida, né, com a situação a qual nós estamos vivendo, né. Mas aqui esse texto aqui da palavra de Deus fala, né? Só Deus resgata Israel. Isso serve para nós também, né? Só Deus é que pode nos ajudar. A gente nunca está sozinho. Né? Mesmo você se sentindo só, você nunca está sozinho, porque Deus está conosco, porque foi Ele quem nos criou. Como ele falou, eu criei você, Jacó, né? E formou Israel. De Jacó formou o povo de Israel, né? Que são as 12 tribos, né? De Israel, que são os filhos de Jacó. Então Deus estava sempre presente. Deus escolheu um povo. Esse povo foi Israel. Né? E hoje nós fazemos parte do Israel de Deus. Nós somos povo de Deus. Então Deus nos criou. Então nós nunca estamos sozinhos, né? Porque nós estamos juntamente com o nosso Criador. Então, como lidar, né, com o medo em tempos incertos, cheios de tribulações, angústias, sofrimentos? Né? Então, aqui nesse texto de Isaías que nós lemos aqui, está falando sobre o povo de Israel, que estavam
vivendo numa condição triste e pecaminosa. Mas só Deus poderia resgatá-los, o seu povo, porque Ele nos remiu através de Jesus Cristo, seu Filho, né? Então só Deus, Ele conhece as nossas vidas. O povo de Israel aqui não foi diferente, né? Como a gente falou aqui, né? O povo, Deus abençoava o povo de Israel, eles foram libertos, mas quando eles estavam em boa, né? Eles pecavam, estavam vivendo uma vida pecaminosa, né? Porque se distanciavam de Deus, né? Aí vivia aquela vida angustiada, de sofrimentos, de tristezas, né? Por quê? Porque eles se afastavam de Deus. Aí vem as ruínas, né? Quando a gente se afasta do Criador, Ele sabe tudo que nós necessitamos, mas você se afasta, aí você fica realmente pensando que está sozinho, né? Pelo seu ato pecaminoso. Você está vivendo uma vida de pecado, você acha que Deus te abandonou, né? Você acha que Deus não quer mais saber de você, mas Deus não é assim, irmãos. Deus, Ele, mesmo a gente pecando, ainda Ele dá uma nova chance de vida para nós, né? E aqui falando no nosso tempo, Jesus Cristo, né, é o caminho para o qual nós podemos chegar a Deus novamente. Porque através de Jesus, Deus nos remiu, né, com o sangue de Cristo nós fomos remidos na cruz, para se achegarmos novamente ao encontro do Pai, né? Foi através de Jesus. Então, mesmo o povo estando vivendo em situação precária, Deus, Ele tem reservado a sua misericórdia. Assim como Ele fez para com Jacó, né, Israel, povo de Israel, porque são feituras suas, criados por Ele para as boas obras. Então Deus cuidará de cada um de nós também, assim como Ele cuidou do povo de Israel. Em Efésios capítulo 2, 10, né? Efésios 2, 10 diz assim: porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, Deus, Ele é misericordioso, né? Mesmo a gente vivendo distanciado dele, né? O mundo está distanciado de Deus, mas Ele deixa bem claro, né? Se nós se arrependermos dos nossos pecados e se achegarmos a Ele, Ele vai nos aceitar novamente, porque nós somos feitura sua, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, não para viver no mundo de tristeza, no mundo de angústia, né, de sofrimento. Ele nos preparou para as boas obras, para que a gente andasse nela, né? Mas nós temos a livre escolha, né? Se queremos andar com Deus ou continuar no mundo, né? Mas nós somos feituras de Deus, né? Não quer dizer que somos apenas homens, mas sim somos considerados como santos. Então, todos aqueles que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor de sua vida, você não é apenas uma criatura
criada por Deus. Você agora é considerada como santo. O que é santo? É separado para Deus, né? Isso que quer dizer santo. Você agora é uma nova criatura. Você foi criado em Cristo Jesus, né? Você aceitou Jesus, você agora é uma nova criatura. E nesta nova criação, Deus projetou nós para vivermos nas boas obras, né? É isso que Deus exige, que nós andemos fazendo, praticando o que? As boas novas, as boas obras, né? Para glorificar a Deus por meio de nossa conduta, né? Nós precisamos ter uma conduta exemplar e também de nossa perseverança na santidade. Se nós somos santos, separados por Deus, então nós precisamos perseverar nisso. Nós precisamos cuidar disso. Precisamos ser santos, né? E buscar a santidade, viver em santidade. Não que a gente vai ser santo aqui na terra 100%, né? Porque no mundo que nós estamos vivendo, cheio de pecado, nós somos pecadores, né? Mas regenerados. Mas nós precisamos caminhar rumo à santidade, né? Agora, santos por completo a gente só vai ser quando nós estivermos com Jesus, né? Lá nos céus, aí sim. Mas por enquanto nós somos santos, separados por Deus, povo de Deus, né? Preparados para andar nas boas obras, fazendo as boas obras, tendo uma boa conduta aqui na terra, sendo exemplos, né? De Deus, de Jesus Cristo, e sempre glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E o segundo versículo lá de Isaías 43, né? Que fala, deixa eu voltar lá para Isaías 43. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, né, passares também, e eles não te submergerão. E quando pelo fogo passar, o fogo também não vai queimar você, a chama dele também não vai arder em ti. Então, irmãos, quando nós passarmos por momentos difíceis, é importante lembrar que Deus estará contigo, sempre presente. Podemos confiar nele para ajudá-lo, para nos ajudar, né? Irmãos, isso é tão real, porque os irmãos vêem na história do povo de Israel, né? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Os irmãos lembram que o povo de Israel, eles estavam escravos no Egito, e Deus o libertou, mas nessa caminhada da saída do Egito até eles chegarem ao Jordão, então o primeiro momento é passares pelas águas. O povo do Israel chegou num ponto que à frente tinha só as águas e atrás a perseguição, né? O povo do Egito estavam perseguindo o povo de Israel para trazê-los de volta para o cativo. Mas Deus tinha um propósito de libertá-los. Mas eles chegaram no ponto, tinha as águas. Como fazer, né? Se eu vou para frente, eu me afogo. Se eu vou para trás, eu sou perseguido. Mas aí é onde você precisa lembrar que Deus está contigo. E foi isso que Moisés fez, exemplo, né, de santidade, exemplo de fé. Ali naquele momento, ele orou a Deus,
E Deus falou: vai até o mar, coloque seu cajado lá. E Deus abriu as águas para o povo passar. E neste momento, né, às vezes nós estamos a ponto também de se afogar, né, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Mas Deus está presente, Deus está conosco, né? É o que diz aqui o versículo, né? Eu estarei contigo, não tenha medo. Foi o que Deus fez lá para o povo de Israel. Ele abriu as águas e o povo passou. Não aconteceu nada com eles, Deus o protegeu até o último passar. E a segunda etapa que eles passaram já não estavam mais em perigo. Aqui, essa primeira, eles estavam em perigo. E a segunda era para quê? Receber a bênção, mas tinha o rio para atravessar, né? E que Deus fez? Quando pelo rio passares, né? Ele não vai te submergir, porque Deus abriu também o rio Jordão para eles atravessarem, para receber a terra prometida. Então Deus, Ele cuida, irmãos, né, de todos os detalhes de nossa vida, mesmo quando a gente está em perigo, e mesmo quando a gente não está em perigo, a gente está na bonança, né, Deus está com a gente. E tudo que nós vivemos, isso é maravilhoso saber, é que Deus permite, né? Porque Deus aqui, ó, Ele nunca prometeu para nós uma vida sem problemas aqui na terra. Ele nunca prometeu isso. Mas Ele promete nunca nos deixar e nem nos abandonar. Está lá em Hebreus 13, 5, né? Então, irmãos, essas lutas que nós temos e nós vamos ter até a nossa existência, isso nós vamos ter que enfrentar. Seja ela qual for, né? Seja doença, seja financeiro, seja qual for. Deus sempre falou que a gente ia ter problemas, que a gente ia ter sempre, mas Ele fala também, ó, vocês nunca serão abandonados. Não se desespere, confia em mim. E Ele tem a solução na hora, né? Na hora exata. Ele nunca vai nos abandonar. Deus nos ama tremendamente e está de olho em nós. E que está trabalhando nos bastidores, né? Para nos ajudar. Salmos 33, versículo 18. Salmos 33, 18. Diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sempre sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, irmãos, Deus está de olho em cada um dos seus filhos, em cada um dos teus servos. O que é trabalhando nos bastidores, né? São aquelas pessoas que ficam por trás, né, da cena, né, que você nem percebe, né? E Deus está sempre de olho em nós, Ele está sempre por trás, com a sua mão estendida. Então, quando você estiver sendo sufocado por qualquer situação, estenda a sua mão, né? Porque Deus está com a sua mão estendida faz tempo. A gente que encolhe para não pegar na mão de Deus, né? Às vezes a gente quer resolver sozinho, mas nós somos dependentes, né? Nós dependemos de Deus, do nosso Criador. Então nós precisamos estender a mão e pegar na mão dele para ele nos ajudar, porque ele sabe das nossas necessidades. Então o Senhor está sempre conosco, ele não nos abandona. Em Romanos capítulo 8, versos 28, nos diz: todas as coisas contribuem juntamente
para o bem daqueles que amam a Deus. Então por que ficarmos preocupados, né, com medo? Por estar passando alguma situação difícil, quando tudo parece incerto, instável? Né? Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos agradecer, mesmo nos momentos ruins de nossas vidas. Nós temos que agradecer a Deus e reconhecer tudo aquilo que Ele faz por nós. Nós precisamos aproximarmos de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele nos ajuda. Irmãos, Deus sabe que nós precisamos de proteção, de cuidado, Ele sabe de tudo isso, porque Ele está de olho em cada um de nós. Mas o diferencial é que Ele deixou a gente livre, né? Você tem a livre escolha. Então, você que tem que se achegar a Ele, você que tem que se aproximar de Deus, para Ele te ajudar. Então, nós precisamos agarrar a rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo, o seu Filho. E essa rocha, irmãos, não pode ser movida ou abalada. Então, Jesus está sempre conosco em todas as nossas dificuldades. E com Ele seremos mais fortes para enfrentar a qualquer situação. Ele é quem ama você incondicionalmente e pode transformar seus tempos difíceis em algo excelente. Mas para isso é preciso confiar em Deus. Muitas vezes nós clamamos a Deus, né? Nós vemos as pessoas, né? Todo mundo fala em nome de Deus, né? Principalmente nessas horas, né? Ai, Deus me ajuda, né? Deus me socorre, né? Deus me protege. Sim, Ele faz tudo isso. Mas se você se aproximar mais dEle, Ele vai te ajudar melhor. Né? Porque Deus, Ele não vê o seu bocejar, né, da boca, Ele sente o seu coração. Ele sabe se você realmente está chamando Ele do seu coração para estar próximo dEle. Ou só está falando de boca, né? Que não dá nem aí atenção para Deus, mas a situação que está fazendo você clamar a Deus. Mas Deus, Ele exige mais de nós. Ele quer que nós se aproximamos dEle não só em situações difíceis, mas também quando nós estamos vivendo bem, né? Vivendo bem assim, né? Não que a gente tenha problemas, né? Mas está sob controle. Mas Deus quer que a gente agradece, que a gente chegue a Ele. Foi que nem o povo de Israel, né? Lá no começo eles estavam em situação difícil, Deus os ajudou, depois eles foram receber a bênção, Deus também o ajudou, né? E também ele fala também quando a gente passar pelo fogo, o que é uma prova, né? Passar pelo fogo são provas difíceis, tremendamente difíceis. Temos exemplos na Bíblia de pessoas que passaram pelo fogo. Foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles confiaram em Deus. Eles não confiou nem atendeu o pedido do homem, que queriam que eles adorassem outros deuses, né? E eles confiou no seu Deus. E eles foram jogados em uma fornalha. E nenhum fio de cabelo do seu corpo tostou, né? Porque Deus estava com eles. Então, quando ele fala aqui, né? Então, quando passares pelo fogo, não te queimarás. E nem a chama, né, ardente, você vai sentir. Foi isso que aconteceu com aqueles 3.
E o rei ainda mandou triplicar, né, o aquecimento da fornalha para jogar eles, e eles não foram prejudicados em nada, porque Deus estava com ele. E o profeta Isaías, né, ele deixou bem registrado aqui, Deus está com o seu povo. Ele não abandona em qualquer situação que você passar, pelas águas, pelo fogo, Deus está com você. Basta você confiar. E Ele dará algo estável para você. Ele dará mais de si mesmo. Precisamos saber agradecer a Deus por estar sempre com a gente, tanto nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Então confie e se aproxime mais de Deus para Ele te ajudar você resolver tudo para o seu bem. É isso que Ele fala, né? Que você foi criado para estar vivendo em boas obras. Você não foi criado para ficar em coisas ruins, participando de coisas ruins. Você foi criado para as boas obras. Então, confie nesse Deus, né? Deixa Ele entrar no seu coração e se aproxime mais de Deus. Aí você vai sentir a paz no seu coração em meio às dificuldades. Que Deus nos abençoe. Amém?